Você sabe identificar os períodos do seu ciclo menstrual? Você sabe identificar quando você está ovulando, quando você não está ovulando? Você sabe realmente quando começa a sua TPM? Vou te explicar isso tudo hoje e vou te explicar por que eu estou falando sobre isso também, né? Como vocês sabem, eu sou instrutora de pompoarismo, ginástica íntima, para quem preferir, e a maior reclamação que eu tenho das minhas clientes é: ai, tem dia que eu não estou com a menor vontade, Graciane, de fazer nada, tem dia que eu não quero saber disso, tem dia que eu só quero ficar deitada na minha cama, não tenho preguiça de fazer. Muito provavelmente, né, tirando a preguiça normal que algumas mulheres têm de fazer, mas muito provavelmente ela está no período ovulatório. E aí eu tenho feito isso com as clientes de uns tempos para cá, as novas clientes, eu tenho feito esse acompanhamento. A gente está fazendo junto para ver em que período que ela está e a gente está mudando os exercícios nesse período, tá? Porque tem diferença no nosso corpo, sim. Então, o que acontece? Nós temos 3 fases no nosso ciclo menstrual, que é a fase folicular, ovulatória e a fase lútea. A fase folicular é o início do nosso ciclo. Então, o ciclo menstrual começa no primeiro dia de menstruação, tá? Primeiro dia de menstruação, eu gosto de considerar quando tem realmente um fluxo intenso. Tá? Porque tem muitas mulheres que vêm e falam para mim: ai, Gra, mas eu fico 3, 4 dias saindo uma borrinha, eu já posso considerar como menstruação? Eu prefiro considerar quando tem fluxo intenso mesmo, tá? Aliás, parênteses aqui, essa é uma das razões que o método da tabelinha não funciona. Eu não gosto de indicar o método da tabelinha, eu não acho seguro, por causa dessas dúvidas que cada mulher tem. Cada uma é diferente, cada uma tem um jeito. Algumas interpretam o início da menstruação como esse momento dessas borrinhas, outras é difícil até de identificar quando realmente é o primeiro dia de menstruação. Então você imagina identificar o período fértil ali. Eu acho muito complicado, que varia muito de mulher para mulher. E aí você vai naquela regrinha, conta o 14º ou 16º dia, dá 3 dias aí de intervalozinho, nesse período você não pode, você tá no teu período fértil e aí depois tudo bem. Eu acho muito arriscado, eu não aconselho. Enfim, foi só um parênteses, tá? Então vamos lá, fase folicular é o início do nosso ciclo menstrual. É nesse momento que a gente começa a produção de estrogênio e começa a produção do hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante é aquele que vai lá no nosso ovário, vai selecionar o óvulo que está mais maduro, que é o melhorzinho, e vai depois mandar ele lá para o nosso útero de novo, tá? Ele primeiro fica ali escolhendo e produzindo e amadurecendo o óvulo, tá? Então tem a produção desse folículo estimulante e começa a aumentar o estrogênio. Quando a gente vai para a fase ovulatória, que aí sim é quando esse FSH vai mandar o óvulo para o útero, e aí tem a produção do hormônio luteinizante, aumenta mais ainda o estrogênio. E é nesse período aí que a gente começa a sentir dor de cabeça, que a gente começa a sentir inchaço no peito, dor no peito, cansaço. É nesse período que a gente tem que dar uma baixada na bola nos exercícios, tá? Na fase anterior, na folicular, a gente está com o nosso pique lá em cima, a gente está com toda a nossa disposição em alta. Começou a fase ovulatória, aumenta o estrogênio. O estrogênio faz uma bagunça no nosso corpo, transforma a gente, o nosso humor, transforma nosso corpo começa a reter sal, começa a reter líquido, que é nesse período que eu falei para vocês, que eu fui me pesar ontem e a gente vai ver quanto eu vou perder de líquido e de sal depois que passar o meu período ovulatório, tá? E aí a gente vai, depois do período ovulatório, a gente vai para a fase lútea, que são os últimos dias do nosso ciclo, e aí começa também o estrogênio dá uma baixada, mas ele ainda fica um pouquinho alto, e aumenta a progesterona, que é o hormônio que vai auxiliar na formação, no preparo do nosso útero para receber
no caso de uma gestação, para receber esse óvulo fecundado, tá? Para receber o espermatozoide, para fecundar o óvulo e aí gerar um embrião. Fugiu a palavra. Para gerar o embrião e para segurar esse embrião. Gente, isso foi super por cima, tá? Bem superficial. Nessas oscilações, o nosso útero, ele tem momentos que ele está mais alto e tem momentos que ele está mais baixo, tá? Então, vai ocorrer nesses ciclos também a mudança durante a sua relação sexual. Você vai sentir também essas alterações. Pode ser que nesse período ovulatório você sinta dor durante a penetração. Por quê? Porque seu útero desceu um pouquinho mais. Porque é o momento em que seu útero está sendo preparado para receber um novo óvulo, tá? Então ele desce um pouquinho e aí pode ser que você sinta dor nesse período. E aí muitas mulheres se apavoram, meu Deus, eu sinto dor, e será que tem algum problema comigo? Não, é só de repente um ajuste, mudar de posição nesse período. Mas aí é você saber, conhecendo o seu corpo, conhecendo em que período você tá, fica muito mais fácil, porque aí você fica tranquila, tira mais uma noia da sua cabeça, tá? E aí pega mais leve nos exercícios de ginástica íntima, tira um acessório, não usa o acessório nesse período, faz só os movimentos mais leves, faz uns exercícios somente uma vez por dia. Depois que passou, quando você volta na fase folicular de novo, acabou seu ciclo lá, 28 dias, menstruou de novo no 29º, que deve ser o primeiro do outro, né? Menstruou de novo, é o primeiro do outro, aí seu pico de disposição sobe de novo, aí você manda ver nos exercícios de novo. Então, gente, autoconhecimento é muito importante vocês saberem. E eu faço esse acompanhamento com as minhas clientes aqui, a gente faz juntas, para ela entender e para ela se autoconhecer e saber em que período que ela tá do mês e da vida dela, né? Para ela saber, poxa, agora eu tô... Então, quando a mulher começa a entender e se conhecer e saber, poxa, meu corpo tá assim porque agora, nesse momento, eu estou ovulando, meu estrogênio tá alto, então meu humor tá assim, eu já consigo me controlar um pouquinho mais. Ah, eu sei que eu tô chorona por causa disso, ou tô com dor de cabeça por causa do estrogênio que tá alto, então não preciso ficar me entupindo de remédio, não preciso ficar preocupada achando que eu tô com algum problema, sabe? Quando é autoconhecimento, você consegue se entender e se relacionar melhor, inclusive com seu parceiro, porque nesse período você provavelmente não vai querer transar, nesse período você não vai querer nem que ele encoste em você. Então, você tá sabendo disso, você vai falar para ele, meu amor, eu tô no meu período, na minha fase ovulatória, nesse momento eu não quero, ou eu quero. Cada mulher tem uma resposta diferente. Tem mulher que gosta, tem mulher que não gosta. Então, o importante é você saber em que momento que você está, em que ciclo que você está e respeitar o seu corpo. Respeitar esse momento que você está passando. Tá joia? Eu sei que foi corrido, que foi bem por cima, assim, mas em consultório eu explico melhor, em consultório eu trato isso mais a fundo e individualmente. Cada cliente a gente faz individual, porque cada uma tem um período, cada uma tem um ciclo. Tem mulher que cicla em 25 dias, tem outras que é em 35, tem umas que nem sabem quantos dias é. Então, a gente faz esse acompanhamento juntas porque é importante você saber de quantos dias é seu ciclo e em que período que você tá. Até para você ter um melhor aproveitamento dos exercícios, que aí você tem mais disposição num período, menos disposição no outro, e a gente faz exercícios por ciclo diferenciado, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, manda perguntas aí que eu vou respondendo no decorrer do dia, tá bom? Beijos!